Oi gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, não só porque eu inicio esse canal, inicio aqui com um vlog, é um dia muito especial também porque é a primeira vez que a gente faz um almoço Dia das Mães aqui em casa. Tô muito feliz porque a gente vai fazer um Dia das Mães um pouquinho maior. Vem a minha mãe, minha irmã, minha sobrinha e a minha sogra, meu sogro, meu cunhado e a família. Então, ao todo, vai ficar aqui 8 adultos e 4 crianças em um apartamento. A gente vai fazer lasanha, sobremesa, enfim, eu vou fazer uma lasanha, minha irmã vai trazer outra, vou tentar filmar pra vocês o máximo que eu conseguir. Provavelmente não um momento em família, mas talvez os momentos que eu for tendo aqui. Mas é isso, então deixa eu começar antes que eu me atrase e depois eu conto pra vocês como é que foi. E aí, sobre esse Dia das Mães, ontem eu já deixei tudo preparado, né, o máximo que eu consegui. Cozinhei o frango, desfiei o frango pra fazer essa lasanha, pra facilitar pro dia de hoje. Ainda bem que eu fiz isso, porque o meu plano era começar a fazer o almoço 10 da manhã e eu comecei 11. Então, vamos ver como é que vai ser. Se eu tivesse deixado pra cozinhar o frango, hoje eu tava enrolada. Mas acho que foi até por isso que eu enrolei um pouquinho também. Acordei um pouquinho mais tarde, porque eu já tava com umas coisas meio prontas, né? A gente arrumou a casa ontem pra deixar tudo pronto pra receber o pessoal. A gente não é de receber muita visita aqui. Mas quando eu vou receber alguém, eu sempre gosto de ter a casa limpa, organizada. Eu não me sinto bem em receber as pessoas quando a minha casa não está arrumada. Então, a gente sabe que no dia a dia, nem sempre a gente consegue manter a casa arrumada, né? Então fica mais difícil receber as visitas. Mas eu não me importo de receber. A questão é que eu gosto de ter a casa organizada. Então, se a pessoa vier na minha casa com a minha casa organizada, tipo, tudo bem pra mim. Mas a pessoa aparecer sem me avisar, eu não gosto. Eu gosto de que as coisas sejam muito combinadas, muito organizadas, para que eu possa receber bem as pessoas aqui. Então, é muito legal, né? É muito bom quando a gente chega na casa de alguém, tá tudo organizado, te esperando, né? Então, eu gosto de oferecer o melhor para as pessoas. Então, eu quero que elas se sintam confortáveis, eu quero que elas se sintam bem num ambiente limpo, aconchegante. Nem sempre a casa fica linda, maravilhosa, organizada, então fica difícil de receber as pessoas. E é claro que isso também não pode ser um empecilho pra gente, mas eu acho que é até um convite, assim, pra gente tentar manter tudo mais em ordem, pra que quando as pessoas precisarem vir, isso não seja um problema, um empecilho, né? Não é você subindo na cadeira aqui, só porque eu pus aqui a cadeira. Oi pessoal, bom dia, hoje é segunda-feira, vamos continuar o vlog de ontem, né, que começamos no domingo. E como eu disse, ontem a gente ia fazer o almoço Dia das Mães aqui em casa. E foi ótimo, né? Eu não consegui filmar nada, porque às vezes a gente esquece, né? E também porque eu acho que esses momentos a gente acaba deixando pra nós mesmos. Eu poderia ter tirado uma foto, mas foi tão legal que a gente até esqueceu da foto. Mas é isso, como primeira experiência, como eu disse pra vocês ontem, que era a primeira vez que a gente ia fazer esse almoço aqui, eu acho que foi muito legal. Eu fiquei até com uma vontade de fazer de novo. E foi tão legal que, tipo, até eu que não sou mãe, ganhei presente, ganhei dois. Ganhei um sabonetezinho assim da Natura, vou pegar aqui pra vocês verem, e uma blusinha da minha mãe. Deixa eu mostrar. Eu ganhei esse aqui que eu abri errado. Gente, maravilhoso. E ganhei essa blusinha aqui da minha mãe. Maravilhosa. Aí sobre ontem foi isso. Depois do almoço o pessoal foi embora. Eu dei uma organizada na casa. Fomos dormir, descansar um pouco. Depois que a gente acordou, a gente tomou um cafezinho ali. Meu esposo foi assistir jogo de futebol e jogar no computador. E eu fui pintar Bobbie Goods. E nisso a gente ficou um bom tempo fazendo isso. Depois a gente se organizou para jantar. E aí fomos assistir uma série e fomos dormir. E aqui estou eu na segunda-feira de manhã pra gente poder começar a semana. Eu aproveitei que eu ia me arrumar para poder trabalhar, para gravar as minhas aulas, e aí eu já aproveitei para gravar esse vídeo aqui para vocês, como a nossa introdução da semana, né? Nós começamos o vlog no domingo, vamos ver, provavelmente a gente deve ir até sexta, ou talvez até quinta. Então é isso, pessoal, já vou trabalhar, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer antes de ir para academia, vou ver o que eu consigo fazer, porque normalmente as segundas-feiras são bem complicadas, né? Porque demora para pegar no tranco na segunda-feira. Então, às vezes eu vou trabalhar já bem próximo da hora de ir pra academia e eu tento correr contra o tempo. Mas é isso, vamos lá que eu tenho que trabalhar e a gente se vê.
Bom, gente, então é isso. Segunda-feira, 9 e pouco da noite. Estou aqui organizando para fazer a nossa janta. Enquanto isso, a gente bate um papo sobre como foi o dia, né? Como foi essa segunda-feira. Parei as minhas aulas, trabalhei um pouco, fui correndo para academia. Não consegui fazer o treino todo, porque como a gente demorou um pouquinho para ir, porque eu demorei um pouco mais para terminar as minhas gravações, acabou que a gente foi para academia um pouco mais tarde, né? E por conta disso, a gente não conseguiu fazer o treino completo, porque o meu esposo tinha uma reunião marcada, então a gente não conseguiu fazer o treino todo. Mas o importante é ir, então às vezes acontece isso com a gente, às vezes ou ele tem mais trabalho, ou eu tenho, acontece alguma coisa, a gente marca alguma coisa em algum horário, e acaba que a gente não consegue fazer o treino completo. Mas enfim, o importante é a gente ter esse hábito de ir, né? Aí a gente chega e a gente almoçou. Como vocês viram, normalmente a gente almoça tarde, porque a gente vai pra academia no horário de almoço. Então, o dia que a gente consegue ir pra academia um pouco mais cedo, a gente consegue almoçar mais cedo e aí, consequentemente, conseguimos fazer o trabalho da tarde mais cedo. Às vezes acontece que se a gente demora pra ir de manhã, acaba que a gente almoça mais tarde e tudo fica mais tarde, porque quem faz academia sabe muito bem que é tipo pelo menos umas 2 horas do seu dia que você tem que abrir mão, né? Ali 1 hora e pouco de treino, mas até você chegar em casa, até você se arrumar, tomar banho e fazer tudo. No nosso caso, a gente ainda tem que almoçar, né? Enfim, mas quem vai de manhã tem que tomar café, quem vai à noite tem que jantar. Então, gente, é pelo menos umas 2 horas do dia. Então, aí a gente almoça e depois a gente descansa um pouquinho. Normalmente a gente toma um cafezinho à tarde e aí depois continuamos os trabalhos da tarde, né? Então, na parte da manhã eu gravei as aulas e na parte da tarde eu estava preparando outras aulas que eu tenho que dar essa semana. Depois tive uma pausa pro lanche mesmo, né? Fiquei no computador até um pouco mais tarde, porque eu fiquei não só terminando as aulas que eu precisava preparar, como também fui organizar minha agenda, porque eu deveria ter feito isso no fim da semana, né? Normalmente eu gosto de fazer isso sexta, no mais tardar domingo, né? Às vezes é sexta ou sábado ou domingo. Mas eu gosto já de, na sexta-feira, deixar minha agenda pronta. Porque eu fico tranquila, tipo, eu acordo na segunda-feira, já sabendo o que eu tenho que fazer a semana toda e fico mais tranquila. E aí acontece que me enrolei toda, né, na sexta-feira, me enrolei no final de semana também. Teve o final de semana Dia das Mães, então a gente correu no sábado pra comprar as coisas do almoço, pra arrumar a casa. E no domingo teve almoço, teve a parte do descanso. Então acaba que, tipo, né, eu não tirei nenhum tempo pra organizar minha agenda. E eu acordei, eu sabia que o que eu tinha que fazer, principalmente, era gravar aula e preparar as aulas. E aí foi isso que eu fiz. Mas eu não tinha nem organizado a minha agenda, eu não tinha nem sentado pra escrever as horas ali. Tal aluna, tal horário. Eu sei de cabeça os horários de todos os alunos, das turmas e tudo, mas eu gosto de escrever tudo certinho, o que eu tenho que fazer, o horário que eu tenho pra cada coisa, porque algumas outras coisas que não têm horário fixo, eu preciso encaixar nos horários que eu tenho livre, né, que são parte do trabalho também. Por exemplo, as gravações das aulas, preparar as aulas pra gravar, enfim, toda essa parte do meu trabalho, né, editar as aulas. Então, assim, tem muita coisa pra poder encaixar, então eu preciso fazer isso. E aí eu não tinha feito e fui fazer isso agorinha. Depois que eu dei uma organizada na agenda, eu consegui ver o que eu precisava fazer, né? E eu já dei uma leve adiantada em algumas coisas para umas aulas que eu tenho que preparar para gravar. Então eu fiquei fazendo isso, fiquei até um pouquinho mais tarde, até agorinha. Fui passar os vídeos do celular desse vlog pro computador para já ir organizando e liberando espaço para gravar mais. E é isso. Agora eu tô aqui preparando a nossa janta, né? A gente vai jantar, o meu esposo tá na faculdade, então a gente janta bem tarde, acaba dormindo tarde, por isso também. E aí, consequentemente, a gente não acorda tão cedo, né? Mas é isso. Assim que ele chegar, a gente janta. Às vezes eu gosto de deixar pronto pra não demorar tanto, né? E aí, provavelmente, vou sentar ali no sofá ou pra assistir alguma série, ou pra colorir Bob Goods. Porque eu tenho sentido bastante cansada, né? Eu dou aulas até mais tarde à noite, alguns dias da semana, e eu não tenho conseguido sentir que tô descansando, porque durante o dia eu acabo não fazendo essas coisas, né? Eu acho que a gente se sente um pouco mal, não sei, se você aí que tá me assistindo tem uma rotina de trabalho diferente, mas assim, parece que quando a gente trabalha um pouco à noite, aí a gente se sente mal de ficar, entre aspas, à toa durante o dia, né? Então, eu não tenho descansado à noite, em grande parte das minhas noites, porque eu tenho feito algumas coisas. Então, meu esposo chega tarde, a gente lê a Bíblia e descansa um pouquinho, bem pouco, e logo a gente já vai dormir, porque já fica tarde, né?
Então eu tenho sentido que eu não tô descansando o suficiente. Então hoje eu falei que eu fiquei pensando que eu deveria cansar, né, falei: "Nossa, eu quero descansar". Mas aí, como sempre, né, eu tenho bastante coisa pra fazer, eu não posso simplesmente desligar o computador e, tipo, ir descansar, né. Apesar do descanso ser muito importante. Mas é isso, eu fiquei um pouquinho até mais tarde ali, né, organizando as minhas coisas e vim aqui fazer a janta, isso acaba que toma meu tempo também. Mas assim que eu terminar aqui, vou tomar um banho e vou dar uma descansada, vou decidir se vou colorir, se vou pintar, finalizar o desenho do Bob Esponja que eu tinha começado, ou se eu vou assistir alguma coisa. Mas é isso, gente, a gente se vê amanhã. Oi, gente, bom dia. Quarta-feira. Bom dia, quase boa tarde, porque já são 11h57. Tô indo pra academia, a gente deu uma paradinha aqui na igreja pra deixar umas coisas do seminário, mas já estamos no caminho. Depois nós vamos deixar o carro pra lavar e voltamos pra casa. A parte da manhã foi bem corrida porque a gente perdeu a hora, então a gente acordou meio atrasado. E um sufoco, mas deu tudo certo. No fim das contas, consegui, mesmo acordando atrasada, consegui fazer o que eu precisava, editar algumas aulas e começar a preparar outras. Não consegui preparar tanto, mas tá bom, tá ótimo. Pelo fato de ter perdido a hora, ainda deu pra render bastante. E é isso. Ontem eu dormi tarde, a gente foi dormir bem tarde. Meu esposo ficou fazendo umas coisas, eu fiquei junto com ele assistindo TV. E aí eu acabei indo dormir tarde assistindo série. E aí então perdi a hora de manhã.
dia, hoje é quinta-feira e hoje é o último dia do nosso vlog. A intenção aqui é a gente compartilhar de sexta até quinta, só que esse vlog eu comecei no domingo, né, porque eu resolvi fazer assim de última hora, mas a ideia é que amanhã, a partir de amanhã, a gente já comece um novo vlog. E pra gente, assim, começar a quinta-feira e ao mesmo tempo encerrar o nosso vlog, eu queria conversar com vocês sobre esse livro aqui, que eu tô lendo, Maestria, do Jordan Raynor. E, gente, como esse livro tem me edificado. Eu tô lendo ele, assim, bem devagar, para eu poder extrair o máximo que eu conseguir, para eu poder internalizar as coisas, né? Porque eu acho que o último livro que eu li, se eu não me engano, foi Produtividade Redimida. Eu li ele bem rápido, inclusive, assim, e eu senti que eu não extraí dele tudo que eu precisava, sabe? Agora esse aqui eu tô lendo devagar, até porque é um tema que eu tenho precisado estudar sobre, é um tema que eu preciso entender dentro de mim e buscar respostas dentro de mim, então é algo que eu tô tentando fazer devagar. Apesar de que eu quero dar um pouquinho mais de acelerada, porque eu quero ler outros livros esse ano, né? Coloquei a meta aí de ler 12 livros esse ano. Então, se eu ficar enrolando muito, não vai dar tempo. Mas assim, esse livro, até agora, ele tem sido muito bom. Ele fala muito sobre a perspectiva cristã do trabalho, né? E não só isso, mas na verdade ele fala mais sobre encontrar a sua vocação, encontrar o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, né? E isso através do seu trabalho, porque normalmente Deus nos chama, Deus nos dá dons, Deus nos dá habilidades para que a gente possa servir aqui na Terra, né? De certa forma, para que a gente possa encontrar o nosso papel, para que a gente possa ser útil aqui na Terra, né? Então esse livro fala muito sobre isso, fala sobre maestria, que é você ser mestre no seu trabalho. E ele te dá dicas de como encontrar esse trabalho, assim, que mais encaixa com o seu perfil e tudo mais. Então, assim, tem sido maravilhoso, apesar de eu já ter, assim, uma grande noção, um grande direcionamento sobre o meu chamado e sobre a minha vocação, algo que demorou muito para acontecer, mas aconteceu. Mas de todo jeito é bom a gente esclarecer as coisas, né? Então, esse livro é perfeito e, assim, o que eu gostaria de falar sobre ele hoje, particularmente, é que ele tem falado muito comigo na questão sobre serviço. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho é para nos fazer feliz, para que a gente se encontre, se sinta completo. E de fato, a gente tem que se sentir completo, se sentir feliz fazendo isso, né? Fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas o trabalho não é para nós, o trabalho é para os outros. Então, isso tem falado muito comigo, né? A questão que o livro aborda muito tá constantemente voltando nesse assunto, né? Dizendo o que nós podemos fazer com o nosso trabalho é para que nós possamos glorificar a Deus e servir ao próximo. Então, como isso tem falado comigo? Eu sempre tento buscar essa perspectiva de realmente tudo que eu faço para a glória de Deus, porque é isso que Deus nos chama a fazer. Como Paulo disse em uma de suas cartas, seja comer, seja beber, seja qualquer coisa que seja para a glória de Deus. E o trabalho não seria diferente. Porque a gente passa a maior parte das nossas vidas trabalhando, né? E Deus nos deu dons para isso. E às vezes a gente enxerga o trabalho, às vezes, como um peso, com aquela angústia, porque às vezes a gente não faz aquilo que a gente gosta. Às vezes, por um tempo, a gente tem um trabalho que não nos completa, um trabalho em que a gente acorda angustiado para fazer, né? Então, às vezes, a gente vê o trabalho como uma punição, mas Deus nos dá o trabalho como uma vocação, como algo em que nós possamos glorificar a Deus, em que as pessoas olham para as nossas vidas e vejam como Deus é maravilhoso. Mas como que a gente pode fazer isso? Vamos, Calvin. E como que a gente glorifica a Deus? A gente glorifica a Deus fazendo tudo que nós fazemos, né, seja o trabalho, seja outra coisa, para a glória dele, com excelência, dando o nosso melhor, né? E, claro, servindo aos outros. Então, algo que tem falado muito comigo esses dias nesse livro, assim, principalmente hoje, porque várias vezes eu leio e eu acabo me esquecendo disso e o livro volta e eu acho que isso é proposital. É que o nosso trabalho é para servir o próximo. Realmente, vamos olhar nas profissões que nós temos aí, né? Tantas profissões, todas elas é para servir alguém de certa forma. É claro, as pessoas nos pagam para isso, né? Isso é uma forma de dizer, poxa, o seu trabalho está dando certo, você está recebendo por isso, porque, claro, nós devemos ter o nosso sustento através do nosso trabalho, mas é difícil, muitas vezes a gente não olha para isso, a gente não olha como eu posso ser útil para o outro, que é o que ele fala muito nesse livro, né? Como eu posso ser útil? Aonde eu vou ser mais útil dentro da minha vocação, dentro dos dons que Deus me deu, dentro das paixões que eu tenho? Como eu posso ser mais útil, né, ao próximo? Eles têm falado muito comigo mesmo, assim, em analisar mesmo a forma como que eu levo o meu trabalho e a minha vocação, né?
pensando ali, como eu posso ser mais útil, o que eu posso fazer, como eu posso glorificar a Deus através disso. E às vezes a gente tem que ser intencional mesmo, sabe? Então, assim, a gente pensar de forma, gente, tá difícil esse gato hoje. Então, é isso, assim, é uma reflexão que eu gostaria de trazer para esse vlog, né, nesse primeiro vlog, pra gente poder levar isso pro coração e analisar e pensar na nossa vida e como a gente pode ser mais útil para as pessoas e como a gente pode servir melhor as pessoas através do nosso trabalho, através dos dons que Deus nos deu, através da vocação que Deus nos deu, né? E é algo profundo, esse livro é sensacional, eu super indico ele. E assim, comenta aqui se você quer que eu traga mais temas como esse, se você quer que eu traga mais detalhes sobre esse livro, porque dá pra gente fazer inúmeros vídeos sobre esse livro, às vezes até capítulo por capítulo, trabalhar cada coisa, porque ele é muito bom. Então, se você gosta, se você tá interessado, se você quer saber um pouco mais, que a gente fale sobre esses temas relacionados a trabalho e vocação, comenta aqui pra eu saber que você gostou, que você quer que eu fale mais sobre o livro, até pra me dar uma direção, pra eu poder continuar produzindo conteúdo aqui, que a gente possa glorificar a Deus e servir as pessoas também através da internet, através dos conteúdos, né? Então, se você gostou e se te interessa, comenta aqui pra eu saber, porque eu vou saber que você vai assistir, que você vai gostar. E a gente pode produzir outros vídeos também, não só em formato de vlog, mas outros, em que a gente possa falar sobre esses temas. E é isso, gente. Vou me organizar aqui pra trabalhar, na verdade, assim, já tá do meio da manhã pro fim da manhã, então vou ver o que eu consigo fazer de trabalho agora, porque na parte da tarde eu tenho que dar aulas, e na quinta-feira eu começo a dar aula um pouco mais cedo, então fica um pouco mais corrido, não consigo fazer muita coisa quando eu chego da academia, almoço, dou uma descansada e já começo a dar as aulas. Então vou ver o que eu consigo correr pra trabalhar agora na parte da manhã com a edição das aulas, o preparo das aulas. Vamos ver como é que vai ser o decorrer do dia e depois eu volto pra gente finalizar, né, esse vlog aqui. E você me diz se você gostou e já aproveita, deixa seu like aqui, comenta, compartilha, pra você me ajudar a continuar produzindo conteúdo. Então é isso, pessoal. Eu vou lá trabalhar, a gente se vê depois. Oi pessoal, boa noite, voltei. Agora a gente já vai caminhando pro final do dia, caminhando pro final desse vlog também. Na parte da manhã eu realmente não consegui fazer muita coisa. Me deparei com uma aula que tá me dando um pouquinho de trabalho pra preparar, e então eu não consegui desenvolver tanto assim. Mas a gente vai chegar lá. E como vocês viram, eu fui pra academia, depois a gente passou no mercado, eu almocei. Depois um leve descanso, bem rápido. Já comecei a dar aula, depois entre uma aula e outra eu tive um intervalo de meia hora pra lanchar. Lanchei, depois fui dar as outras aulas do dia e terminei agora há pouco. Dei mais uma organizada na plataforma das aulas das alunas, eu tinha que liberar algumas aulas e já coloquei. E é isso, acho que agora eu vou tomar um banho, vou fazer a nossa janta. Acho que hoje eu vou fazer algo mais prático, pra poder ser mais rápido também, porque eu tô cansada. E depois da janta a gente vai ler a Bíblia, né, que é algo que a gente sempre faz todos os dias. E depois disso eu vou decidir se eu começo a editar esse vlog ou se eu vou descansar. Então eu tô nessa, porque eu preciso começar a editar esse vlog, tem muita coisa até agora, eu não comecei, então imagine o trabalho que isso vai dar. Ou se eu descanso, né? Então a gente sempre fica naquela, então eu não sei o que eu vou fazer ainda. Amanhã eu começo um vlog novo. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vlog até aqui, não deixe de comentar, deixa seu like, deixa também nos comentários aí sugestões de vlogs ou de vídeos, porque a ideia é, claro, fazer vlogs, mas não só fazer vlogs, mas outros vídeos também de outros conteúdos, né? Então deixa aqui sua sugestão para que você também me ajude a continuar aqui no YouTube e a produzir coisas que você gosta. E é isso, pessoal, foi meu primeiro vlog, então seria muito interessante, muito legal se vocês pudessem deixar o feedback aqui, porque é algo muito desafiador, muito novo, mas é algo que eu sempre quis fazer. E aí tomei coragem e comecei algo meio que talvez impensado, não que seja impensado, é algo que eu já venho pensando há muito tempo e conversando bastante com meu esposo sobre isso, porque a gente tem essa vontade de fazer, mas eu resolvi
fazer o vlog em um dia assim, simplesmente assim, né? Ah, vou começar hoje. E aí eu comecei hoje, então assim, eu comecei no domingo, né? Então ficou às vezes um pouco meio confuso. Então é isso, a ideia é continuar produzindo vlogs aqui, continuar produzindo conteúdos aqui, compartilhar um pouquinho da minha rotina e coisas que a gente vem vivendo, um pouco de reflexões. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixe seu like, seu comentário, isso vai me ajudar bastante. É isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo vlog. Até mais, tchau, tchau!